Preste atenção na estratégia espírita. Todos os fenômenos de bondade divina, através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Vamos ver o que realmente os espíritos guias de Chico Xavier falavam sobre a Igreja Católica. A história do papado é a do desvirtuamento do cristianismo, porque pouco a pouco o evangelho quase desapareceu sob suas despóticas inovações. Criaram os pontífices os latinos, rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia. O celibato sacerdotal e atualmente 90% das instituições são de origem humanística, fora de qualquer característica divina. Meu irmão católico, você se diz católico, se diz espírita, você acabou de ouvir o Emmanuel, o guia de Chico Xavier, falando que o cristianismo quase desapareceu por causa da invenção papal da adoração à hóstia. Para a Igreja Católica, a hóstia é o próprio Jesus Cristo. Ela só existe porque existe a Eucaristia. Mas segundo ele, foi princípio de destruição do cristianismo. Veja o que ele fala na próxima página. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. E ainda termina dizendo: entre Jesus e o Papa, entre os apóstolos e os clérigos, há uma distância imensurável. Você pode dizer, mas isso é só desse livro. Não corresponde à doutrina espírita. E não tem nenhum outro livro de Chico Xavier. Pelo contrário. Vamos ver aqui no livro A Caminho da Luz, outro livro também do Emmanuel. Ele diz o seguinte, na página 207, sobre a defecção da Igreja Católica. A Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível, esquecida de Deus. Nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual. Nesse mesmo livro, em outros momentos, ele diz que Santo Inácio de Loyola tinha uma mente pervertida, obcecada. Você pode pensar, mas isso não corresponde ao que a Federação Espírita Brasileira acredita. Pelo contrário, eu posso pressupor que elas acreditam sim, porque esses livros continuam sendo editados. Na Amazon você encontra esse livro A Caminho da Luz, com a edição de 2019. Você encontra também esse livro de Emmanuel, editado até em audiobook. Então você vai dizer no final. Mas Kardec, não. O fundador da doutrina espírita, Allan Kardec, não acreditava nisso. Então, vamos ver o que os espíritos orientadores de Kardec falavam sobre a Igreja Católica. No livro Obras Póstumas, numa mensagem sobre a Igreja, especialmente, ele fala o seguinte: Deus a julgou e a reconheceu imprópria de agora em diante, para a missão de progresso que cabe a toda autoridade espiritual. Isso ainda é o mínimo. Complementando com a frase anterior de outra comunicação espiritual, ele diz o seguinte, que deverá se proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana. Então você vai me dizer, poxa, todo esse tempo, todos esses anos, sendo espírita, eu nunca ouvi falar disso. Mas eu não posso dizer que essa não seja estratégia espírita. Sabe por quê? No livro dos Médiuns, no capítulo 27, no parágrafo 3º, ele fala exatamente qual é a estratégia que os espíritos orientavam Kardec para desenvolver sobre o espiritismo. É preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem arraigada sobre uma doutrina, mesmo falsa, é necessário que desviemos desta convicção, mas pouco a pouco. Por isso nos servimos frequentemente de suas palavras e damos o ar de aprofundar suas ideias, a fim de que não se ofusque de repente e não cesse de se instruir conosco. Ou seja, nós damos a entender que concordamos com ele, que acreditamos de certas coisas que eles acreditam, para pouco a pouco mudar. Então, fica claro o motivo pelo qual Chico Xavier, no Pinga Fogo, na televisão, falando para um público majoritariamente católico desse Brasil,
falas tão bonitas sobre a Igreja Católica. No final, é para angariar adeptos. Quero que você lembre agora do Evangelho. As últimas frases que Jesus falou a Satanás no deserto foram o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Nessa quaresma, eu quero resgatar os escritos e as obras de duas personalidades católicas fundamentais para compreendermos estas tentações de várias religiões diferentes à Igreja Católica. O primeiro é o Frei Boaventura Clauberborn. Ele foi talvez o maior estudioso sobre espiritismo, umbanda, como também escreveu obras sobre a maçonaria, os mormons e outras diversas seitas que mediaticamente foram pulverizadas no Brasil durante as últimas décadas. Os escritos deste homem são fundamentais para entendermos as influências dessas religiões na nossa geração. E a outra pessoa é um homem santo também. Frei Damião de Bolzano, conhecido Frei Damião do Nordeste brasileiro. Ele que pertenceu à mesma congregação do Padre Pio e também possuía semelhantes dons carismáticos de cura e libertação. Um homem de uma história fantástica. Escreveu uma obra que é homônimo deste canal e que este canal faz homenagem a ele, a obra Em Defesa da Fé. Então eu gostaria de resgatar para que esses dois homens, servos de Deus de fato, possam ecoar as palavras de Cristo no deserto. Só a Ele servirás. Então, meu planejamento é, durante a quaresma, publicar pelo menos 3 vezes por semana um resumo sintético e gratuito dos escritos desses homens. Então, aquele que tem bom entendimento já vai perceber o nível de combate espiritual que eu me proponho a lutar. Preste atenção do motivo. Essas obras não são mais publicadas. Elas não têm mais edições. Então, o conteúdo que eu vou passar para vocês é um conteúdo raro. Então, eu conto com suas orações. Eu conto com as orações para que eu tenha perseverança, fidelidade e fidelidade especialmente à verdade. Aí abaixo eu deixarei um QR Code caso você queira doar para apoiar este apostolado, mas a maior força que você poderá nos dar é o seu apostolado na divulgação desses vídeos. Fique tranquilo, eu sempre vou frisar a verdade de que todo mundo tem um livre-arbítrio e também tem o direito legal de escolher qualquer religião que queira. Mas como cidadão e como católico, eu tenho o direito de entender qual é a proposição da seita, das religiões que você tem a me oferecer. E digo mais, você que oferece tem o dever de conhecer verdadeiramente qual o conteúdo da doutrina da qual você oferta. Então, eu digo isso porque tem muitas pessoas que, do pouco que eu falei aqui sobre a verdade histórica do Espiritismo, já ficaram surpresas, verdadeiramente chocadas. Especialmente muitos espíritas. Eu digo a vocês, meu filho, isso não é nada do que vem por aí. Muita coisa mais existe. E é necessário que essas coisas sejam clareadas e deixem de ficar no oculto. Esta aventura só está começando.